E eu já chamo aqui para conversar com a gente agora o Walid Rabah, que é presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Walid, muito obrigado, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, audiência do SBT. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos dialogando sobre o que acontece na Palestina há pelo menos 70. Agora estamos no 78º ano, com esse momento mais grave da nossa história em Gaza, com números que jamais foram vistos na história humana, lamentavelmente. Walid, eu começo perguntando, fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao representante do movimento israelense, assim, como o movimento palestino aí no Brasil recebeu essa notícia do cessar-fogo. A gente já teve dois períodos de cessar-fogo que falharam, que caminhariam ali para o fim definitivo da guerra, e isso acabou não acontecendo. Como é que vocês receberam mais esse? Assim, é um otimismo cauteloso, o senhor diria, não? Primeiro de tudo, qualquer processo que busque avançar para além da matança, ele começa com cessar-fogo. Então, primeiro de tudo, evidentemente, que a totalidade dos palestinos, aqueles que estão em Gaza sob a matança, bem como os que estão na Cisjordânia, aqueles que seguem naquilo que se tornou nas Palestinas do Estado de Israel a partir de 47 a 51, e nós que estamos nesse país, estamos torcendo para que isso vá mais para frente. Então, a cessação da matança para nós é fundamental, não há a menor dúvida. Mas é preciso avançar para além disso. Para além da matança, nós precisamos saber: Gaza seguirá bloqueada, tal qual um campo de concentração, desde 1967 e recrudescido a partir de 2007? Gaza seguirá sem direito a ir e vir para qualquer canto do mundo a sua população e seguirá controlado o ingresso de medicamentos, comida, água, energia, bem como, além da alfândega, a imigração ser controlada por Israel ao ponto de permitir ou não permitir o ingresso de agentes humanitários, funcionários da ONU, jornalistas. Quem pagará a conta da reconstrução? Quem responderá pelos crimes de lesa humanidade em Gaza? Nós temos agora, você citou um número agora há pouco, que é um número oficial apenas das notificações. Nós trabalhamos com um número que considera os mais de 11 mil desaparecidos sob escombros, o que dá um número de 79.444 palestinos exterminados até o dia de ontem. De ontem para hoje, Israel bombardeou, malgrado o comunicado do cessar-fogo, mais vezes Gaza, resultando em mais 27 mortes. Então, nós estamos falando de aproximadamente o equivalente, aliás, o percentual de 3,57% da população de Gaza. Isso daria, aplicado ao Brasil, 7.600.000 pessoas exterminadas no Brasil, ou seja, 172 vezes todas as mortes violentas havidas no Brasil no ano passado. 1 século e 7 décadas para alcançar esse nível de genocidário. Quem pagará por isso? Pois é, essa é uma discussão importantíssima daqui para frente, mas eu queria passar alguns pontos com o senhor, se o senhor me permite, que é a questão do Claro. Hamas. O senhor acredita, o Hamas, que é considerado um grupo terrorista por vários países aqui da Europa, pelos Estados Unidos, Canadá, não exatamente pela ONU e pelo Brasil. Mas o senhor considera que nesta guerra o Hamas termina derrotado e vê a possibilidade do Hamas simplesmente entregar as armas ou se render, sair totalmente do governo de Gaza para que esse processo de transição, que é tão importante, tão necessário, recomece sem mais esse problema, que seria uma resistência do Hamas? Nós precisamos saber de uma coisa bastante simples. Afinal de contas, o ataque foi para eliminar o Hamas e os Estados Unidos assinam um acordo com o Hamas, é isso? Evidentemente que isso é uma farsa. O objetivo declarado de Israel foi tornar Gaza inabitável e seus ministros, os ministros deste gabinete do Netanyahu, ele, um extremista, não parte do seu gabinete, afirmaram isso em incontáveis vezes, razão pela qual o Netanyahu tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, bem como o seu outrora ministro de, aspas, defesa, Yoav Gallant, também tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. O que investiga a Corte Internacional de Justiça é um crime de genocídio. Isso que tem que estar em conta. Eu gostaria de saber o que será feito Certo, do mas, mas, Likud. mas
Mas a minha pergunta foi o Hamas. Assim, eu discuti, inclusive, essa questão da política interna israelense com o nosso convidado anterior. A minha pergunta para o senhor é sobre o Hamas. O senhor enxerga o Hamas deixando totalmente o governo da faixa de Gaza, entregando as armas, como diz esse acordo? Palestinos selaram um acordo em meados do ano passado, em Pequim, mediado pelos nossos irmãos chineses, de reconciliação nacional, bem como de busca de unidade nacional, dentro de consensos que consideram as resoluções da ONU, bem como os acordos havidos, bem como o direito internacional. Os palestinos estão buscando isso que inclua a totalidade das forças. As forças palestinas, sociais e políticas, que integrarão a nossa unidade, não serão ditadas por fora. Se nós Ou seja, eu pudermos posso alcançar entender, isso, então, o senhor dizendo que o Hamas permanece? É isso? é evidente. Por que eu vou excluir uma força palestina? Eu posso não concordar com o Hamas, isso é outra coisa. Eu posso não concordar com, sei lá, qual partido aqui no Brasil, isso não exclui esse partido do processo político. O que tem que acabar é a Mas ocupação. a gente Se não está acabar a falando a gente ocupação, não tá falando do braço político do Hamas, a gente está falando do braço armado que é acusado que praticou um ataque terrorista, que foi o pior ataque terrorista da história recente de Israel. Obviamente, eu não estou aqui comparando um ataque aos muitos ataques que já aconteceram contra os palestinos, presidente. Mas a questão é, nesse acordo é bem claro o ponto em que nós vamos fazer um governo de transição, vai haver um governo de transição sem a participação do Hamas. Foi esse acordo que foi assinado. Quando países como o Reino Unido, França, outros países reconheceram o Estado da Palestina, esse ponto também foi deixado muito claro. Um Estado da Palestina sem a participação do Hamas em seu governo. O que o senhor está dizendo é que isso não é possível? não, eu estou dizendo outra coisa. Há um governo de transição que foi acordado exatamente em Pequim. Em Pequim, os próprios palestinos resolveram que haveria um A governo gente está sem a falando do que participação foi de acordado nenhum dos agora, partidos. presidente. Não, mas eu quero dizer que está reproduzindo ali, por isso nós estamos satisfeitos. Por incrível que pareça, o que foi acordado reproduz o consenso palestino alcançado em Pequim. Sérgio, Mas não não significa estou o aqui fim do tentando. Hamas. Claro que não, claro que não. Até porque o Hamas está assinando o acordo, Sérgio. Como é que alguém que assina um acordo está eliminado? As condicionantes é que estão sendo consideradas para serem diferentes. E para que isso seja duradouro, é óbvio que a questão palestina precisa ser resolvida, Sérgio. Então não se trata Claro, apenas daquilo que está Mas o sendo. Hamas entrega as armas nesse início de processo, presidente. O que o Hamas está dizendo é que ele não usará as armas se as armas não forem usadas contra o povo palestino, assim como outras forças já disseram isso em outras ocasiões. O que me parece que precisa ficar muito evidente é: Gaza está sitiada ou não está sitiada? Porque não adianta nós conversarmos sobre o hoje sem conversar sobre 77 anos de opressão. O povo palestino vive sitiado. Quem está sitiado? É a população de Gaza ou a população de Tel Aviv? Nós precisamos colocar isso na mesa, Sérgio. Se isso não for colocado na mesa, não vai ter discussão serena, nem tranquila, e nem resolução da questão palestina. Veja uma coisa muito importante, porque história parece que não conta para a Palestina. Eu sei que você considera isso a respeito do seu trabalho, mas veja, nós temos uma resolução que é muito importante para nós, que é a resolução 273/3, de 11 de maio de 1949, da ONU. Ninguém fala dela. Esta é a resolução que admitiu Israel como Estado-membro. Esta resolução tem duas cláusulas condicionantes. A resolução 181, que obriga Israel a recuar de terras conquistadas pela força a pelo menos permitir que os palestinos tivessem 42,9% do seu próprio território, e também a resolução 194, que é a resolução espinha dorsal da causa palestina, que é a do retorno dos refugiados. Ou seja, Israel se comprometeu de permitir o retorno de todos os refugiados, inclusive dos 1.700.000 refugiados que residem em Gaza com seus descendentes, e não cumpriu essa resolução até hoje. Pelo contrário, ocupou Gaza e a cercou a partir de 67, ocupou a Cisjordânia,
e segue ocupando a Cisjordânia. Não permitiu que os refugiados Presidente, retornassem. Massacra. mas me parece que a impressão que a gente Essa é tem a agora origem. é que para que qualquer quadro evolua e para inclusive para que essas resoluções, para que o fator histórico seja levado em consideração, e aí obviamente há muitas injustiças em relação ao povo palestino, mas para se resolver essa situação nesse momento há uma pressão enorme, inclusive daqueles que estavam ao lado dos palestinos fazendo críticas a Israel. Há uma pressão enorme para que o Hamas deixe de ser uma força na faixa de Gaza, para que o Hamas entregue as suas armas. Um cenário em que o Hamas ainda é presente, me parece um cenário em que as coisas não vão evoluir, pelo menos o braço armado do Hamas. Isso está me dizendo, pela nossa conversa até agora, eu entendo que o senhor dá a entender que o Hamas vai continuar sendo uma força na faixa de Gaza. Vai continuar sendo uma força no tecido social palestino. Isso não independe do que eu pense. Inclusive, o meu pensamento político, a minha visão de mundo, não coincide com a do Hamas. Pelo contrário, a minha visão é uma visão laica de uma Palestina em que os direitos humanos, os direitos civis e o respeito à totalidade dos direitos humanos seja levado em consideração, plenos pulmões, para confrontar Israel. E foi com isso que nós conquistamos a opinião pública, foi com isso que nós conquistamos os países, foi com isso que 153 países passaram a reconhecer o Estado da Palestina e outros, evidentemente, estão reticentes pela pressão estadunidense. Portanto, o problema não é palestino, o problema segue sendo israelense. Se os acordos de Oslo tivessem sido cumpridos por Israel, que optou por assassinar Isaac Rabin em novembro de 1995, para fazer chegar em 96 o Netanyahu, que prometeu acabar com os processos de paz de Oslo, e tornou a Cisjordânia ocupada por quase 800 mil colonos, em vez dos 160 mil que havia em Oslo, isso é que destruiu o acordo de Oslo. E, além do mais, há declarações públicas do Netanyahu dizendo que aqueles que querem favorecer Israel devem favorecer a existência de Israel e favorecer a divisão entre os palestinos numa espécie de bicefalia governamental, territorial, política e social, mantendo um gueto isolado em Gaza e uma série de guetos administrados por uma autoridade palestina fraca na Cisjordânia. Isso não é justo com o povo palestino. Se a comunidade internacional Agora, tivesse trabalhado melhor para o resolver. senhor tocou num ponto importante, só tocou num ponto importante que o fortalecimento, ou a necessidade de fortalecimento de um governo único, de uma autoridade palestina que nesse momento está bastante enfraquecida. Ontem, inclusive, a gente tem essa imagem do presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, se encontrando com ativistas da paz de Israel. Ele recebeu vários ativistas em Ramallah. Aí a gente tem a imagem do Mahmoud Abbas, que está no poder há muito tempo, que prometeu, inclusive, reformar a autoridade palestina, convocar eleições. Isso ainda não aconteceu. Da parte palestina, presidente, não está faltando também um esforço para que essas reformas sejam feitas mais rapidamente, para que haja um combate à corrupção, para que a autoridade palestina se apresente ali como uma força viável para assumir não só a Cisjordânia, mas também a faixa de Gaza? Sérgio, vou responder de uma maneira que você seguramente vai ficar aborrecido com a minha resposta. Ora, para acabar com o apartheid, era preciso haver uma reforma no Congresso Nacional Africano, haver um repaginamento do Mandela. Vamos colocar as coisas nos seguintes termos. A ocupação é ilegal sob todos os aspectos possíveis. O regime de apartheid do povo palestino é ilegal de todos os pontos possíveis. O que os Mas palestinos essa não é a precisam discussão, fazer presidente. A discussão é: bem, os mas, palestinos mas estão política e juridicamente preparados para assumir isso, para assumir Gaza nesse estão momento, porque boa sempre, parte do mundo diz que sempre não. estiveram, e quem diz isso é só Israel e Estados Unidos que dizem que parece que nós estamos no melhor caminho. Os palestinos dizer, eu insisto no acordo de reconciliação, porque nele foi acordado que haveria eleições gerais, não só eleições para a presidência, como eleições para o Conselho Legislativo, que é o parlamento, para o Conselho É Nacional disso que eu Palestino, estava como espécie de falando, parlamento no exatamente. exílio, que é a instância máxima da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e eleições municipais. Inclusive, foi previsto reforma da OLP, não só reforma da governança palestina, reforma da OLP. Os palestinos estão conscientes das suas obrigações. Agora, isso não é condicionante para
o fim do colonialismo. Existe uma convenção da ONU, que é de dezembro de 1960, contra o colonialismo. Existe uma convenção de 73 contra o apartheid. Existe uma convenção que é de 11 de dezembro de 48 contra o genocídio. Isso tudo independe do que os palestinos pensem ou deixem de pensar. Isso não se aplica como condicionante. Os palestinos estão fazendo a sua parte, sim. E muito bem, inclusive. Israel é que prejudicou. Veja uma coisa, Sérgio. Os israelenses estão bloqueando as verbas tributárias, os recursos tributários alfandegários do povo palestino, que são arrecadados por Israel. Israel impõe a moeda israelense ao povo palestino, o shekel. Você imagina nós tendo aqui no Brasil que ter a moeda argentina? O controle da alfândega é deles. O controle da imigração é deles. Eles têm agora 900 postos de controle. A cidade onde minha família reside, de onde eu sou originário por parte de pai, Khobar, que é a cidade do Marwan al-Barghouti, por acaso, o mais importante preso palestino, tem um checkpoint no meio da cidade. Um posto de controle militar na Cisjordânia. A Cisjordânia está coberta pelos acordos de Oslo. Nós não podemos usar a nossa água à vontade. Os palestinos têm direito a apenas 8% dos recursos hídricos do seu próprio território. Isso é justo? É dessa reforma que nós estamos falando? Presidente, Ou seja, eu entendi a sua questão e não divirjo dela. claro. Aqueles que querem lutar devem lutar da melhor maneira possível. Consequentemente, suas governanças também devem ser as melhores possíveis. Mas veja, nós estamos sem salário para os nossos funcionários públicos. Eles estão recebendo há anos metade do salário médio mensal todo mês, porque Israel retém os recursos. Como prestar serviços públicos desta maneira? Há um colapso do sistema de saúde, há um colapso do sistema educacional. Com o tempo bastante adiantado. As autoridades palestinas não conseguem mais viajar para representar o povo palestino. Esta é uma asfixia hospital. Exatamente. Inclusive, o próprio presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, teve o visto cancelado. Eu vi recentemente declarações de líderes ocidentais. Eu não sei se só está me ouvindo, Walid. Eu acho que o Walid não está me ouvindo. Denunciam isso. Nós temos cerca de 10 relatórios internacionais, dentre eles da Anistia Internacional, que é o mais profundo, acusando um regime de apartheid e colonial. Nós temos 7 relatórios já da ONU acusando em diversos níveis e com diversas formas de dispor. Se o senhor estiver me ouvindo, eu gostaria de encerrar com uma questão que eu considero muito importante e que foi feita, inclusive, presidente. Superar isso. A comunidade internacional precisa ajudar o povo palestino a superar isso. O senhor me ouve? O senhor me ouve, presidente? Bom, eu acho que o presidente da FEPAL, o Walid Rabah, não consegue me ouvir. Então, já que eu vou agradecer, eu queria fazer mais uma pergunta a ele, vou agradecer, então, pela participação do Walid Rabah, que representou aqui a visão. Agora o senhor me ouve, presidente? Me ouve agora? Eu sempre estava ouvindo o senhor. Parece que o senhor é que não estava me ouvindo. Se o senhor estiver me ouvindo pode agora. Ser, exatamente, eu estou te ouvindo muito baixo agora, mas consigo ouvir, nós podemos continuar tranquilamente. Tá bom. Só para encerrar, porque a gente já está com o nosso tempo aqui super estourado, e eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a mesma pergunta que eu fiz para o representante de Israel, que é a seguinte: o senhor consegue enxergar. O senhor relatou com detalhes todos esses problemas, né? A gente poderia ficar aqui 2, 3 dias falando sobre eles, mas infelizmente é esse o curto tempo que a gente tem, que é maior do que a média, aliás. Mas o senhor consegue enxergar num curto, médio, talvez longo prazo, o senhor ir para a Cisjordânia, parar em Tel Aviv, tomar um café com um amigo israelense, receber amigos israelenses na Cisjordânia? Só consegue enxergar esse cenário em que os dois povos vivem em paz? O senhor consegue ver isso num curto, médio e longo prazo? Claro. Eu acredito nisso, Sérgio, por uma razão bastante simples. Todos os povos que enfrentam essas dificuldades, desde que foram auxiliados pela comunidade internacional, foram capazes de superar isso. A África do Sul é um modelo exemplar, só para nós citarmos um. Então, é possível. Eu não acredito, por exemplo, que a sociedade palestina queira viver este cenário imposto a ela, assim como é fundamental. Eu não acredito que a sociedade israelense queira ser
eternamente utilizada e acusada, inclusive, de genocídio e de apartheid contra um outro povo, inclusive ser acusada de estar aplicando contra o Palestino aquilo que os nazistas aplicaram contra os seus cidadãos europeus de fé ou de cultura judaica. Eu não acredito que um cidadão comum em Israel, Sérgio, consiga viver sem estar sob exaustão, viver um processo que a gente denomina de experimento social genocida. Um cidadão comum israelense também quer viver em paz. Há um regime, infelizmente, que impõe à sociedade israelense isso. Imagine, eu e você, imaginemos que a sociedade alemã tivesse vivido 78 anos sob uma ideologia anazista. Israel vive sob uma ideologia de uma elite que a sequestra para esse projeto. Então, eu acredito num futuro compartilhado, acredito num futuro de paz, conquanto ele seja justo para o povo palestino. Não haverá paz sem justiça para o povo palestino, sem compensações para o povo palestino e sem uma coisa fundamental: segurança para o povo palestino. Não é justo que haja segurança só para um lado. O povo palestino deve ter segurança. Se porventura desarmando os dois lados, ou se porventura dando caças para os palestinos para se defenderem também. Mas é preciso haver segurança. Eu acredito que há esta Tá, possibilidade. Mas o outro lado precisa tá fazer a sua certo. parte. Precisa parar de ocupar a Palestina e precisa parar de impor aos palestinos um processo genocidário. Tá certo, tá certo. Eu agradeço muito o senhor. A gente falou com o Walid Rabah, que é presidente da Federação Brasileira Palestina. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, presidente. O senhor tem os canais abertos aqui no Mapa Mundi. Eu espero que a gente fale com a gente de novo. Federação Árabe Palestina do Brasil. Eu falei aqui errado. Presidente, muito obrigado. Uma boa sexta, um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao SBT, obrigado à audiência, obrigado à equipe de vocês, que tem feito um trabalho brilhante. Nós somos muito honrados, estamos muito honrados de estar aqui com vocês. Um abraço e grande trabalho para vocês.